meu querido público, estamos aqui com o nosso Direito e Justiça nessa nova temporada que promete trazer cada vez mais informação com muita qualidade para você, através dos nossos entrevistados, através dos nossos colunistas, enfim, de todos aqueles que fazem a diferença neste programa e também na sua vida. Hoje não poderia ser diferente. Hoje a gente traz aqui uma entrevistada que vai falar sobre a sua carreira, sobre a sua profissão, em uma área que não é necessariamente jurídica, mas que traz implicações diretas a ela. Mas ainda não vou falar quem é para que você fique curioso. Ao mesmo tempo, e como você sabe, a gente também traz no programa os nossos colunistas, que também contribuem muito para trazer informação de qualidade, trazer ali muitos conhecimentos sobre áreas jurídicas, sobre atualidade, sobre legislação e até mesmo sobre a economia, que é tão importante que a gente conheça cada vez mais e também se atualize. Então a gente tem aí o Ney Daniel, que hoje vai trazer para nós aqui informações importantes que se relacionam com aquilo que a nossa convidada especial vai trazer para a gente. Mas ainda não vou falar o que é, porque você precisa acompanhar o nosso programa. Teremos também a coluna do Matheus de Tiro de Castro, que traz sempre as novidades da economia no Brasil e no mundo. Teremos também a coluna do Dr. Leonardo Shaw Ramos, que também sempre nos esclarece acerca do direito de família e sucessões de forma simples, que é aquele direito que nós precisamos ter aí no nosso dia a dia, né, que impacta aí fortemente nas relações familiares, quando a gente precisa fazer um inventário, enfim, né, tudo aquilo que a gente realmente precisa saber. Teremos também a coluna de direito imobiliário, que envolve aquele direito tão importante que se relaciona com o nosso imóvel ou com as relações imobiliárias, né, que são aí bastante corriqueiras, né, a locação, a compra e venda, a sua ação, de repente aí, que está na justiça, né, que você tem dúvida sobre um determinado direito, sobre uma lei específica, que também acaba se prestando muito a sanar essas dúvidas que são tão importantes também, né, para você conhecer cada vez mais. E também teremos aí um in loco com a doutora Janaína Chiaradia, que também traz para nós sempre informações importantes, que sempre também compartilha tantas experiências, leva tanto conhecimento para o seu público e também para o nosso querido público aqui no Direito e Justiça. Então, gente, nós temos muita coisa hoje para conversar e vamos começar essa conversa após o nosso break. Não sai daí! A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá, querido público, voltamos então com o nosso Direito e Justiça aqui no nosso primeiro bloco e como eu prometi para vocês, hoje eu estou aqui com a Valéria Borges, que é uma grande profissional, que inclusive, Valéria, até eu já tinha destacado, né, esse aspecto aqui anteriormente na chamada do programa, dizendo da importância que tem trazer profissionais que não sejam necessariamente do direito, né, mas que mesmo não sendo, se conectam muito com os aspectos da justiça, do direito, e aquilo que a gente busca muito fazer, né? Que é levar um pouco mais aí de conhecimento para a população. E você é uma pessoa que merecia estar aqui e deveria estar aqui já há mais tempo, porque realmente, né, aquilo que você vem desempenhando, né, na tua função, no teu cargo, é algo que vai trazer aí um reflexo muito importante para a sociedade. Então, Valéria, seja muito bem-vinda hoje no Direito e Justiça. Muito obrigada por me receber aqui. Imagina, Valéria, eu fico muito feliz porque, como você sabe, né, a proposta do Direito e Justiça é realmente fazer com que as pessoas possam ter mais acesso àquilo que elas precisam ter, que é conhecimento. E conhecimento
diversificado, né? A gente fala muito, a proposta do programa é realmente abordar temáticas jurídicas, porque realmente nós precisamos saber cada vez mais, né? Porque o direito ele está aí e as pessoas muitas vezes elas ficam em dúvida em relação àquilo que pode ser feito e que não pode ser feito, né? A legislação ela muda muito rapidamente, então hoje o Google está aí. A gente tem muito acesso à informação, né, repleto de informação, você pode, né, enfim, rede social, Google, tá tudo aí. Né, muita gente falando, né, hoje em dia a gente sabe que as pessoas gravam seus vídeos e divulgam informações, mas nem sempre as informações elas conseguem ser apreendidas pelo público, né? Pelo leitor ou por aquele que está assistindo, ou as informações são contraditórias, né? Então por isso que a gente prima muito aqui por trazer alguém que possa, com a propriedade que você tem, por exemplo, na sua área, desmistificar muitas situações, trazer aí realmente esclarecimento para essa população, para o nosso telespectador que nos acompanha aqui toda semana no nosso programa, tá? Então, gente, como eu falo, a gente não fica limitado à área jurídica, mas a Valéria, ela, ainda que não seja da área jurídica necessariamente, desenvolve um trabalho que traz um impacto, como eu falei, nessas áreas, porque hoje ela trabalha justamente ali na Biblioteca Pública do Paraná, que é um dos grandes centros, e assim, eu mesmo lembro com carinho, né, da Biblioteca Pública do Paraná, quando era jovem, ia até lá, pegava livros, emprestava, né, devolvia, né, Valéria, e eu não sei, hoje também, com certeza, não mudou nada, continua da mesma forma, só que imagino eu que hoje a frequência, né, e a retirada de livros não seja tão intensa quanto era antes da internet, né? E não é, né? O livro, eu como escritora também, e hoje na coordenação da biblioteca, ali nessa parte de livro, leitura e literatura, eu vejo que assim, inclusive com pesquisas recentes, apesar dessa era digital, livro é uma das únicas coisas que realmente não vai se extinguir. É mesmo, que eu fico feliz em saber. Que pelas pesquisas quase que estabilizou a parte da demanda de digital e voltou um pouco a parte de impressos. Não sei se teve a ver também com a própria pandemia, os livros impressos, esse toque do livro, essas rodas de leituras, essas mesas redondas com mediações, né, com mediadores e tudo, faz, de certa forma, assim, um diferencial que as pessoas acabam tendo esse contato. Então voltou um pouco isso, mesmo que em 2015 começou, teve a parte, principalmente em 2015, que começou, que teve assim, aquele top da época de tudo, da parte digital aumentou. A revolução, né? Voltou isso a partir de 2018 e com a pandemia parece que um pouco mais. Que coisa, interessante, né? Isso. Você vê que às vezes a gente tem uma impressão que nem sempre corresponde à realidade. Eu até me pautei muito nisso pelo fato de que eu vi muitas livrarias grandes realmente fecharem, né? E eram livrarias que realmente, pelo menos assim para nós do mundo jurídico, eram grandes expressões, né, do mundo jurídico, enfim, referências. Quando a gente ia comprar um livro, vou lá na livraria tal para comprar. E aí a gente vê que, né, isso de repente começou a se extinguir, então logo imaginei que teria um impacto, né, nas livrarias. Não dá para dizer que não, mas as coisas, né, estão trabalhando meio paralelas, assim. E a biblioteca hoje, não só a Biblioteca Pública do Paraná, mas é uma das precursoras nesse sentido, que ali dá a literatura como um todo,
que ela pode fazer parte da cultura como no geral. Então hoje existe essa parte de contação de histórias junto, dentro da própria biblioteca, existem palestras, lançamentos de livros, mesas redondas, música na biblioteca. Então tem essas participações da cultura em geral. Ou seja, a arte, né, acaba sendo promovida, né? Porque a literatura está numa letra de música, está dentro de... né, tudo está, de certa forma, interligado. Né? E eu vejo assim, por atuar também nessa área, a gente tem que focar também a cultura não como uma coisa supérflua, e sim porque ela está na história, ela está no meio ambiente, ela está na educação, dentro da Secretaria da Cultura, da Biblioteca, da Secretaria de Educação, Comunicação Social e ainda a parte da Ciência e Ensino Superior. Então são... né? São pessoas assim que vão estar engajadas no projeto para realmente buscar fazer acontecer, né? Resgatar algo que é um plano de ação aí muito importante e com certeza com essas pessoas que estarão agora assumindo, né, esse trabalho, belíssimo trabalho, diga-se de passagem, vão promover ainda mais cultura, ainda mais interação, ainda mais conhecimento, né, porque com certeza, né, a junção dessas pessoas aí vai instigar muito aí, né, e assim, processo, por exemplo, nós tivemos a colaboração também, estamos tendo da Câmara Brasileira do Livro, porque entendemos que nós designarmos dentro das distribuidoras ou dentro das editoras não caberia no momento, e sim, através da Câmara Brasileira de Livros, eles tiveram como ver e realmente tinha interesse em dar continuidade a isso. Porque senão, para a gente designar alguém, pode até criar algum melindre, né? Sim, sem então dúvida. ficou nesse sentido, ficou muito bom, que realmente vão ser pessoas que querem participar. Mas a Câmara Brasileira do Livro que está nos apoiando. Que bacana. Bom, gente, a gente tem mais ainda para falar com a Valéria, mas a gente vai chamar o Ney Daniel agora, porque ele precisa trazer os comentários da semana. Vamos lá, Ney? O projeto de lei 415 de 2023, da deputada Yandra Moura, e que tramita na Câmara dos Deputados e que permite a regularização fundiária dos núcleos informais existentes até 31 de dezembro de 2022, altera o texto da Lei 13.465, sancionada em 2017, que autorizou a legitimação dos ocupantes informais existentes até 22 de dezembro de 2016. De acordo com o projeto, muitos núcleos habitacionais pelo país não conseguiram atender os requisitos de legalização no prazo inicial da lei. A proposta está apensada ao projeto de lei 2586 de 2021, que trata do mesmo tema e aguardando análises das comissões do CCJ. Os projetos tramitam em caráter conclusivo. A regularização fundiária é um procedimento legal que garante a regularização dos imóveis dos seus ocupantes que se encontram em situações de casas irregulares. Direito e Justiça, com Débora de Castro da Rocha. Domínio Legal, soluções imobiliárias. Voltamos então ao nosso querido público aqui com a Valéria Borges, ainda falando sobre a comissão, né, que foi reativada agora, inclusive ela está na gestão dessa comissão lá na Biblioteca Pública, com um trabalho que se mostra aí realmente algo que vai revolucionar e vai trazer aí muito conhecimento, vai propiciar inclusive o resgate de muitos valores da cultura de forma geral, essa interação, né, de cultura, que acontece na verdade na cultura, né, com a arte, a literatura, enfim, essas rodadas, né, de conversas, de contação de histórias, né, como ela falou aqui, e nisso, né, essa miscigenação, essa mescla de tantas pessoas que são importantes,
que tem aí as suas áreas específicas, que já desenvolvem projetos, inclusive ela até comentou conosco, né, que essas indicações acabam acontecendo, né, Valéria, de uma forma em que não haja nenhum melindre, né, que não haja, por exemplo, eu vou apontar tal pessoa, vou escolher tal pessoa, vou convidar tal pessoa, porque para não gerar, né, nenhuma situação chata aí. Então você prefere que sejam indicações mesmo feitas aí por órgãos específicos, sim, né? E isso vai acontecendo de maneira mais tranquila, mais serena, até que, pelo que você me falou agora, já está praticamente fechada a comissão. Faltam pouquíssimas designações? Sim, porque foi solicitado diretamente com as secretarias que fazem parte, e também com a Câmara Brasileira do Livro, que está indicando as editoras e a das livrarias e distribuidoras, e a parte dos escritores foi mais com a Academia Paranaense de Letras, que tanto os mediadores de leituras quanto os escritores, e da própria academia também, tem alguns que farão parte da comissão. Quantos membros terão? No total, teria, eu não vou saber exatamente porque tem os suplentes, mas são aproximadamente 15 membros fora os suplentes, mais ou menos em torno disso. Entendi. E assim, qual seria basicamente o papel dessa comissão? Quais trabalhos serão desenvolvidos? Fomentar principalmente o incentivo à leitura, toda essa parte de realmente, porque assim, a leitura não é porque, olha, é até interessante citar uma frase do Bill Gates, ele falou, meus filhos terão um computador sim, mas antes terão livros, porque só assim eles saberão falar da própria história. Então é interessante isso nesse sentido, a leitura é desde a primeira infância. A criança que não é alfabetizada, se ela sabe uma contação de histórias, se passam esse incentivo para ela, ela através de gravuras ela conta uma história. Exato. Então a leitura se vê de várias formas. E isso faz a diferença numa sociedade, porque a partir da leitura, não eu que lido também com essa parte de produção de organização de festival de cinema, né? Eu vejo que cinema, principalmente cinema e literatura, são a parte da cultura que acaba abrangendo, assim, você não precisa sair do lugar para você conhecer de um do outro. Sim, não é mas no sentido, menosprezar, né? Mas no sentido de valorizar o profissional. O profissional. Sim, é o que eu acho, eu sempre falo isso, né? Que cada um tem que realmente ser respeitado por aquilo que faz, pela sua formação, realmente poder estar naquele local desempenhando o seu trabalho, né? Então, isso que você ressaltou aqui para nós hoje é muito importante. Eu sempre falo muito sobre a necessidade de que cada um que tenha uma formação específica realmente a desenvolva, e a desenvolva com toda a vontade, com todo o seu conhecimento, possa realmente ter ali, digamos, o incentivo necessário, né, possa realmente ter o seu espaço, porque muitas vezes, né, a pessoa às vezes tem uma formação belíssima e não consegue desempenhar porque outra pessoa que não tem a formação está ocupando aquele cargo, né? Então isso que você colocou aqui para nós é muito importante e até serve aí de reflexão para nós nesse momento, né, para que a gente consiga realmente ver que os profissionais devem ser valorizados, até para que a gente consiga realmente não fazer ou, né, não permitir que essas profissões tão importantes acabem se perdendo no tempo, né? Porque realmente são conhecimentos específicos, só o bibliotecário aqui ele poderia realmente instigar, fazer com que aquele aluno, enfim, aquele leitor, né, ele saiba realmente, ele tenha vontade, né, ele tenha uma experiência com aquela leitura específica.
porque o bibliotecário ele já conhece, Sim. né? Então é toda uma questão que envolve, né? E tem esse lado dos outros que compõem a comissão, justamente estarem ligados com a literatura também. Que é muito importante. Então, os né? escritores, pessoas atuantes mesmo na área, então isso é muito interessante também. Porque, inclusive porque valoriza o escritor, nós temos esse costume, infelizmente eu digo nós temos, porque assim, o mundo como um todo, né, acaba valorizando sempre os mesmos. E acaba não vendo um valor, às vezes, próximo de pessoas que realmente estão fazendo a diferença. Isso, exatamente, é o que eu prego aqui, sabe? Bom, gente, eu vou chamar agora a coluna do Matheus e Tiro de Castro e depois a gente volta aqui com a Valéria para continuar nesse papo super agradável sobre essa área tão importante que é justamente a literatura, a escrita e o escritor de forma geral, né? Então vamos lá? Olá, meu caro amigo telespectador, que cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje, para tratar a respeito de relevantes notícias que vêm saindo a respeito do desempenho da economia brasileira no ano de 2023. Nós temos aí muitos indicadores relevantes para que a gente possa avaliar como tem se dado, por exemplo, a evolução da renda na economia, bem como a evolução dos preços das mercadorias comercializadas no âmbito de uma determinada economia em um determinado país. Para o primeiro, nós temos o PIB e para o segundo, nós temos o índice do IPCA, que concerne a inflação. Este último foi recentemente divulgado, fechando para o ano de 2023 em um índice de 4,62%, sendo este um resultado bastante expressivo por constituir a primeira vez desde 2020 que a meta de inflação determinada pelo Conselho Monetário Nacional é cumprida, pois a meta fixada para o ano de 2023 era de 3,25%, com um intervalo de tolerância de 1 ponto percentual e meio, portanto, contemplando aí um teto de 4,75%. E por que isso abre, em geral, uma perspectiva bastante otimista? Temos que, inicialmente, levar em consideração que esse resultado foi possível a um determinado agrupamento de variáveis importantes, como a política monetária realizada pelo Banco Central, bem como também pelo câmbio, que é a razão entre dólar e real, que expressa, pelo menos ali no âmbito do ano 2023, uma valorização do real em relação ao dólar. Para uma economia que é muito dependente da importação de máquinas e equipamentos para abastecer sua indústria e também de produtos manufaturados em geral, que constituem bens de consumo relevantes para a população, uma apreciação do câmbio ajuda a arrefecer enormemente a inflação pelo fato de aumentar relativamente o poder de compra dos brasileiros em sentido de obtenção de produtos de origem estrangeira. Temos aí, portanto, um importante impulso à diminuição das expectativas, ou melhor, a diminuição em relação às expectativas de inflação que vinham sendo projetadas para o ano em particular. E, por outro lado, nós também temos a própria atuação da política monetária. Como nós vimos colocando aqui na nossa coluna sobre economia, a política monetária do Banco Central é uma política, sobretudo, contracionista, ou seja, com uma taxa de juros real bastante significativa, com o intuito de arrefecer componentes da demanda agregada. Nesse sentido, a partir do momento em que há um arrefecimento da demanda em relação à oferta, a expectativa é de que haja uma redução do nível de preço. Embora tenhamos colocado que a inflação, a característica da presente inflação era sobretudo de oferta, é sobretudo pelo lado da oferta, a diminuição, os impactos da política monetária sobre os preços acabam sendo, em
determinado sentido em sentido de tendência sentidos, ou seja, acabam sendo contribuintes também desse arrefecimento relativo do nível de preço por diminuir a pujança de determinados componentes da demanda. E nós temos ali, por exemplo, o consumo das famílias e também o investimento empresarial enquanto componentes da demanda agregada. E por que isso abre, em geral, este índice de inflação abre uma perspectiva favorável? Porque a tendência em se cumprindo a meta de inflação é de que a taxa Selic, a taxa básica de juros, tem espaço para decrescer mais. Ou seja, em linhas gerais, isto abre uma perspectiva de alimentação, ou melhor, de retroalimentação desse processo expansivo que nós estamos observando para a economia brasileira, na medida em que a redução da taxa básica de juros permite o crescimento da demanda desses componentes da demanda. Incentiva o consumo das famílias, incentiva o investimento empresarial, incentiva, em geral, o rendimento global da economia. O rendimento, as rendas que nós temos agrupadas, englobadas no bojo de um determinado país. Ou seja, abre-se uma perspectiva bastante importante e que conversa, né, com a expectativa também a respeito do PIB, do fechamento do PIB para o ano 2023, que está ali em torno dos 3%, e também é muito acima da expectativa que vinha sendo projetada pelo mercado no início do ano 2023, que à época era inferior a 1%. Portanto, nós temos aí uma perspectiva importante, otimista, referente à continuidade da expansão do ciclo expansivo da economia, que pode se confirmar em função, né, ou melhor, em contribuição direta desses índices que vão sendo divulgados a respeito do desempenho da economia precedente. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre a economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Estamos então com o nosso terceiro bloco aqui, conversando com a Valéria Borges hoje. Eu não falei ainda para vocês o que a Valéria efetivamente faz, o que ela fez, a formação dela, né? Falei só da comissão, que é um dos cargos que ela desempenha, que ela ocupa com maestria, inclusive um papel preponderante hoje, se a gente analisa todo o contexto que nós temos cultural na cidade de Curitiba, que na verdade se espraia aí para todo o estado, né? A gente não se limita às nossas, digamos assim, a nossa cidade, né? Não são essas limitações territoriais aqui que a gente vai realmente tratar. A gente vai se expandir, vai chegar ao estado e inclusive reflete no nosso país, porque a questão cultural, da arte, daquilo que tem sido feito, ela é reflexo do que a sociedade espera, daquilo que a gente precisa. Então, é isso que a Valéria faz hoje com a sua equipe, né, com isso que ela passou, inclusive, no bloco anterior, essa formação dessa comissão tão importante para trazer novamente para a sociedade, né, porque acaba refletindo, né, Valéria, na sociedade mesmo, toda essa necessidade, né, de estar em contato com a literatura, vai fazer com que a gente construa um mundo muito melhor, né, e realmente a gente consiga acessar aquele conhecimento que a gente precisa. E aqui a gente entra no conhecimento de forma geral. Quando a gente fala, por exemplo, que a comissão é composta por escritores, são vários escritores, né, Valéria? Vários escritores de várias áreas diferentes, né, que incutem e trazem a partir dos seus livros, daquilo que fazem, daquilo que constroem, ideias que permitem sonhar, que permitem criar, que permitem imaginar, que permitem, sobretudo, aprender. Então, são várias áreas do conhecimento e aqui também a gente pode colocar um pouco do jurídico, né, Valéria? Porque sim, os escritores jurídicos aí, excelentes doutrinadores que a gente tem, que também fazem com que tantos aprendam, né? Tantos doutrinadores que nos trazem aí conhecimentos, que formam, responsáveis pela formação de tantos bons juristas, advogados, desembargadores, juízes, enfim, de outras tantas áreas também, né, que a gente não se limita ao jurídico aqui, né, mas tantos escritores que vêm desempenhando esse papel.
E assim também, quando a gente fala dessa comissão, eu não posso deixar de falar, Valéria, de outras comissões e não só de comissões, de outros cargos aqui que você ocupa, né? Que você também ocupou, enfim, até inclusive um deles que é bastante importante aqui, que é presidente da Associação Literária Lapiana, né? Que você ressaltou aqui. Você continua como presidente? Sim. Uhum. A Associação Literária Lapiana é até bem interessante frisar que é a entidade cultural uma das mais antigas do país. Existe antes mesmo da Academia Brasileira de Letras. É de 1873. Nossa, que bacana, né? E na verdade, os fundadores que criaram o Teatro São João da Lapa, para ter um lugar como uma biblioteca e que também faziam as reuniões. E isso, com o passar do tempo, ficou um período desativada, principalmente por conta da Revolução Federalista, de 1894. Ficou um período ainda que tinha alguma, mas era uma coisa que ficou temporária. Mais insípido, né? Então, inclusive alguns livros nós tivemos que fazer o resgate, porque ficaram com as famílias. E nós resgatamos, através de uma comissão de trabalho, dentro do Instituto Histórico e Cultural da Lapa, que eu também faço parte, nós fizemos uma comissão e reativamos a associação em 2004, oficialmente. A Valéria sempre está trabalhando na reativação, né, Valéria? Foi muito interessante, porque assim, nós começamos com essa reativação, com 11 membros na época, reformulamos o estatuto, porque quando foi feito não tinha nem a participação de homens, então quer dizer, de mulheres, era só homens, então nós fizemos toda essa reativação e inclusive ampliamos, porque era mais para reuniões e biblioteca mesmo. Então nós fizemos toda essa parte cultural. Hoje a Associação Literária tem desde pessoas ligadas à literatura até a artes em geral. Então tem dançarinos, tem pessoas de teatro, tem pessoas dentro da música. E é interessante frisar, assim, nós fazemos um projeto desde a reativação de homenagens a renomes dentro de centenários. Então, centenários de nascimento, ou profissional, ou de falecimento. E nós fazemos essas homenagens com a participação das pessoas, tanto da sociedade, quanto da própria associação. Assim, com textos, poesias, jograis, música em geral. Então são eventos assim diversificados. E também fizemos uma espécie de resgate cultural com coletâneas, com participação da população. Você vê que é uma sementinha que você está plantando aqui, ela começa realmente, né, a germinar e vai florescendo, e a gente vê que não é tão difícil você fazer a diferença na sociedade, né? Se você realmente ouvir ali a voz do seu coração, a tua intuição, a tua vontade de querer fazer algo, né? Para trazer a diferença, para fazer com que as pessoas realmente possam se sentir parte de um local, de uma história, faz com que realmente você consiga aí fazer um papel, construir algo que é realmente um legado, né, Valéria? Você está fazendo isso dentro daquilo que você se propõe. Então, assim, você tem aqui várias atividades, eu ainda só falei, né, lá da comissão dentro da biblioteca, agora falamos também aqui do teu trabalho, né, lá na Lapa, justamente aí que é resgate, trazer aí essa possibilidade, né, justamente de fazer com que essas pessoas possam ter acesso à sua história, não deixar morrer todo esse legado cultural, né, e fazer com que as pessoas também possam se inspirar naquilo que elas realmente, ou naquelas pessoas que estão ali fazendo um belíssimo trabalho, que é inclusive você. Mas nós não acabamos aqui, eu vou chamar agora a coluna
do Dr. Leonardo Scholl Ramos, para que ele conte para nós quais são aí as notícias ou mesmo aquilo que ele tem para explicar para o nosso público. Vamos lá, Dr. Leonardo? Muito bem, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Direito de Família e Sucessões Simples, o quadro onde você obtém dicas práticas para problemas do seu dia a dia que envolve direito de família e direito das sucessões. E no vídeo de hoje a gente vai discutir um tema que está muito em alta após a aprovação da reforma tributária, que é: vai haver aumento do imposto sobre herança? De imediato, eu já te digo que a reforma tributária não trouxe um aumento do imposto sobre herança. A alíquota de cobrança desse imposto é regulada pelo Senado Federal, que já formulou um projeto para o aumento da alíquota máxima do imposto de 8% para 16%. Mas não existe uma estimativa de que esse projeto vai ser aprovado e quando vai ser aprovado. A principal novidade trazida pela reforma tributária naquilo que diz respeito ao Imposto sobre Doação e Herança, o ITCMD, é a possibilidade dos estados instituírem uma alíquota progressiva conforme o valor do quinhão que vai ser partilhado. Na prática, o que isso significa? Que os estados vão poder cobrar impostos cada vez maiores segundo o valor da herança. Então, por exemplo, alguns estados já instituem a alíquota progressiva, certo? Então, a gente pode pegar um exemplo qualquer de um estado que coloque um imposto de 2% sobre uma herança de R$100 mil. Sucessivamente, ele vai poder aumentar esse imposto conforme o valor do montante a ser partilhado, o valor da herança aumenta. Então, pode ser 4% quando uma herança tem 500 mil, 6% quando uma herança vale 1 milhão e assim sucessivamente, sempre limitado ao teto de 8%. Cada estado tem a competência de legislar sobre o seu ITCMD. Então, a Constituição agora prevê essa possibilidade de instituir uma alíquota progressiva, mas não se sabe quando os estados vão fazer isso. Mas considerando que o intuito do estado é sempre aumentar a sua arrecadação, já vimos na sociedade alguns movimentos de tentar evitar ao máximo essa possível cobrança futura de impostos. Após a instituição dessa alíquota progressiva do ITCMD, alguns colégios notariais do Brasil já estão verificando um aumento do número de doações de pais para filhos, tudo no intuito de evitar o possível aumento da carga tributária do imposto sobre herança no futuro. Sempre cabe uma análise da sua situação para verificar se vale a pena fazer a transmissão do seu patrimônio ainda em vida para os seus filhos ou demais pessoas que você queira beneficiar, com o fim de evitar esse possível futuro aumento do imposto sobre herança. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que tenha sido útil para você. Agora nós voltamos com a programação Direito e Justiça. Até a próxima! Olá, meu querido público, voltamos então aqui com a nossa entrevista de hoje com a Valéria Borges. Como a gente já comentou aqui com vocês, né, ela está então hoje nesse cargo super importante, né, de coordenadora de políticas públicas de gestão do livro e literatura, e a gente já falou também que ela é presidente da Associação Literária Lapiana, que é inclusive uma entidade cultural anterior à Academia Brasileira de Letras do Brasil. Então aí vocês já veem a importância dessa instituição, dessa entidade para a promoção da cultura em nosso país. Mas vejam que a atuação da Valéria não se restringe a essas duas entidades, enfim, a essas comissões, né, nem tampouco aí a própria Biblioteca Pública do Paraná, porque ela também é integrante aí da diretoria da Academia de Cultura de Curitiba, é integrante da diretoria de Relações Institucionais, integrante da diretoria da Academia Feminina de Letras e também uma das fundadoras da Academia de Letras e Artes de Pato Branco. Trabalha então, como vocês sabem, hoje de forma muito contundente e até representativa lá na Biblioteca Pública do Paraná, justamente nessa comissão que tem por objetivo aí trazer então aí a promoção desses interesses tão importantes que são aí o livro, a leitura, a literatura, enfim, fazer com que todos nós possamos realmente retomar
aquele gosto, retomar aquela vontade, né, de conhecer cada vez mais, que é aquilo que o livro pode propiciar, aquilo que a contação de histórias pode propiciar, através dessa comissão tão importante, formada por membros aí indicados por instituições que também aí merecem grande destaque, grandes secretarias, né, Valéria, que até gostaria que você falasse também um pouquinho, e também desses cargos, né, que você ocupa, né, dessas funções, que hoje também te trazem aqui, né? Então, primeiramente, essas secretarias que apontaram, esses membros hoje, imagino que elas têm um papel relevante na nossa sociedade, porque, né, até como você comentou, são secretarias que são aí responsáveis por indicações, né, e até para a gente saber, né, digamos, qual é o órgão responsável pela indicação respectiva daquele membro que vai ocupar hoje a comissão, por exemplo. Sim. As secretarias, na verdade, começou todo esse trabalho, acho que eu já tinha comentado, em 2010, através da Secretaria de Cultura e a Secretaria de Educação. E em 2013 foi otorgada a lei que decretou realmente a existência dessa comissão, né, a criação. Desde então, tiveram alguns trabalhos que já fizeram um diferencial. Não dá para dizer que não teve isso. Então, já teve um trabalho desde então, praticamente de 2013 a 2018, teve toda essa parte de fomentar a leitura, de ter algumas diretrizes tomadas a partir dos eixos que foram criados. Então isso realmente teve um diferencial. Bom, eu faço parte da Academia Feminina de Letras do Paraná, como o Centro Feminino de Cultura do Paraná, Academia de Cultura de Curitiba, também o Centro de Letras do Paraná, a própria Academia de Pato Branco, que você falou. Então, assim, são várias entidades culturais que nós fazemos parte, e a Academia Paranaense de Poesia, que também tem várias mulheres participantes, mas a feminina especificamente, agora eu faço parte da diretoria, mas dentro da parte mais como executiva e dentro como a organização da própria biblioteca, por eu estar hoje atuando na biblioteca. Então, assim, existe uma diretoria, existe a presidente e duas vice-presidentes, e é uma academia muito atuante, que faz um trabalho diferenciado também. Então é muito interessante isso. A própria Academia de Poesia também tem uma parceria com a Biblioteca do Paraná, e há 21 anos traz oficinas semanalmente também na Biblioteca Pública. Então são academias atuantes. Eu acho que eu não teria como falar de uma especificamente. Todas são importantes, é difícil, né? A Academia de Cultura de Curitiba, por exemplo, eu estou ali dentro de uma comissão de coordenação da literatura, com várias escritoras que fazem a diferença também, né? E a presidente da Academia de Cultura de Curitiba é minha mãe. Então, assim, a família também atua na cultura. Todo mundo voltado para isso, né? Sim. Não adianta, como diz, né? A frutinha não cai longe do pé, né? Maravilha, então. Bom, eu vou chamar agora, então, a coluna de Direito Imobiliário, e na sequência também vai vir aí a minha querida amiga Janaína Chiaradia com In Loco. Vamos ver o que nós temos hoje? Olá, meu querido amigo, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário, a primeira coluna do ano. Então, além de tudo, claro, preciso desejar um feliz ano novo para você que me acompanha, está conosco aqui sempre, participando, comentando, enfim, se manifestando em relação aos temas que a gente sempre traz, que, né, realmente refletem na sua vida, seja você independentemente, né, da área que for, enfim, seja advogado, seja corretor de imóveis, seja interessado na área, seja aquele que está buscando uma informação para poder realizar um negócio, enfim, né, a gente busca atender todo mundo e procura fazer sempre da melhor maneira para que você realmente saia daqui com a informação de forma adequada, de forma correta, de forma assertiva, para
realmente tomar a melhor decisão. Vejam que agora, então, eu elegi, né, nesse momento para falar com vocês sobre a expectativa que nós temos nesse ano para o mercado imobiliário. E realmente, esse ano promete, gente. Promete porque nós já estamos aí trabalhando com uma possibilidade de redução da taxa Selic que vai influenciar diretamente na negociação imobiliária, vai propiciar um aquecimento desse mercado. Porque atualmente a gente trabalha com uma taxa de 11,75, né, de taxa Selic. E o que nós estamos vendo, a tendência aí de mercado, inclusive, né, segundo a economia, é que essa taxa seja reduzida aí para 9 pontos. Então, se a gente conseguir chegar, realmente vai influenciar sobremaneira no mercado imobiliário. E isso faz com que todo mundo tenha mais acesso àquele negócio imobiliário que pretende fazer, às vezes está aí já como projeto, mas ainda não conseguiu realizar justamente porque não era o momento adequado. Agora, o que tudo indica, nós vamos ter esse momento, né, se tudo continuar caminhando como está. Inclusive, até o PIB, né, o percentual que se tem aí, estimado de 1,5, 1,8 de crescimento. Ano passado a gente tinha também uma perspectiva baixa, inclusive de crescimento, mas ao final a gente chegou em 3%. Então, né, se continuar andando dessa forma, pode ser que também esses percentuais subam, se elevem, e nesse sentido também a gente consegue ter uma perspectiva muito maior, muito melhor, né? Vejam que, a despeito, né, do que aconteceu no ano passado, a gente teve aí alguns indicadores, algumas situações que até chamaram atenção no âmbito legislativo, inclusive o Marco Legal das Garantias, né? A despeito desse Marco Legal, a gente teve aí um crescimento muito grande, até uma aceleração também desse processo, que influenciou fortemente no crescimento do mercado imobiliário. E a gente acredita que vai permanecer esse ano, até porque acaba influenciando. Quando a gente tem regras claras do jogo, a gente também tem uma certeza, tem uma segurança jurídica para poder realizar negócios, né, gente? Então, com esse Marco Legal das Garantias também, entre outras legislações, enfim, entre outras questões que nós tratamos, inclusive aqui na coluna, a gente sabe que quando a gente tem uma legislação que oportuniza, ou que simplifica, ou que busca trazer um acesso maior à população, tudo acaba sendo muito mais facilitado, né? O crédito também, a gente sabe que com esse crescimento, né, inclusive do mercado imobiliário, né, com essa expansão, o crédito também acaba sendo aí muito mais acessado. Então, tudo isso a gente espera que aconteça nesse ano, né, gente? Isso aí, claro, a gente está fazendo o exercício aqui mediante as informações que nós temos, né, que são aí a redução da taxa Selic, o PIB também nos percentuais, esse crescimento que a gente vai ter, a própria legislação que também vem e traz essa clareza para nós e acaba também fazendo com que nós tenhamos segurança jurídica. Então, nesse sentido, se a gente analisar, a gente pode ver que nós teremos sim uma possibilidade muito maior de investimentos, de crescimento, e também aliada ao fato de que nós temos muitas riquezas, né, gente, que acabam também fazendo com que esse crescimento aconteça, né? Riquezas aí no aspecto ambiental, enfim, que é né, entre tantos outros aí que acabam propiciando, mas também não podemos esquecer que nós temos dificuldades, né, que também acabam fazendo com que o mercado imobiliário também, através da dificuldade, através, então, desses desafios, venha a se desenvolver, né, com educação, com a necessidade de que haja aí um fomento na educação, né, com que, enfim, os governos, né, os administradores possam se voltar fortemente ao desenvolvimento desses aspectos. O mercado imobiliário também acaba podendo utilizar disso também para crescer, dentro desses espaços em que ainda não há, ou melhor, né, falando, há a possibilidade de desenvolver, há a possibilidade de crescer. Então, gente, se a gente puder e sempre souber usar dessas oportunidades ou se utilizar delas, a gente consegue encontrar espaços de crescimento. E não é diferente aqui no mercado imobiliário, né? Quando a gente sabe que existem aí grandes oportunidades dentro das riquezas que nós temos, da infraestrutura que pode também ser implementada, que também pode, inclusive, ser aí muito utilizada para o crescimento do mercado imobiliário, a gente sabe que tem espaço, que tem oportunidade e que dá para crescer, que dá para fazer com que essa área tão importante, que é a área imobiliária, se desenvolva cada vez mais. E a gente sabe, né, gente,
carro-chefe, um dos alicerces maiores do país e que fazem com que a riqueza gire, com que ela aconteça, é a área imobiliária, a construção civil. Então a gente tem que se servir dela justamente para fomentar, para crescer, para fazer com que os negócios imobiliários possam acontecer cada vez mais. E, sobretudo, fazer com que as pessoas possam ter acesso ao crédito cada vez mais, possam realizar seus sonhos, possam realmente ter a sua casa própria. E isso é o que acena para nós esse momento, esse ano de 2024. Então, gente, a perspectiva é boa, o cenário realmente que se desenha para nós é um cenário interessante. Então, espero que com essas informações que eu tenho hoje para trazer para vocês, vocês realmente também busquem aí cada vez mais acesso a tudo isso, né, a essas possibilidades para a expansão dos negócios de vocês, dos sonhos de vocês, para as realizações pessoais e profissionais, que é o que eu desejo aqui nesse ano de 2024, que tenham cada vez mais sucesso e consigam cada vez mais se realizar aí dentro desses grandes projetos que com certeza vocês têm. E eu espero que cada vez mais também possa contribuir para sanar dúvidas, para esclarecer, para trazer novidades para vocês aqui e cada vez mais possam sempre prosperar em tudo que fizerem. Um grande abraço e até a próxima! Olá, pessoal. Janaína Queradia, do Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Hoje nós estamos aqui com mais um episódio de Transformações Trabalhistas. Nada mais, nada menos que meu grande amigo, né, Ronald Feitosa, que hoje está aqui conosco. Aí já vamos comentar da onde que eu estou, da onde que ele está. Sabe que eu gosto de vir para São Paulo, e hoje eu estou aqui, né, em uma das sedes dos nossos parceiros em São Paulo, W Faria, que eu agradeço imensamente por ter me cedido esse espaço tão bacana, tão legal. E assim, pensar, que legal, vou para São Paulo, já aproveito várias situações e vou encontrar meu grande amigo, Ronald. Gente, de verdade, a gente é tão louca que eu não avisei para o Ronald antes, eu só mandei no dia, Ronald, tô indo, adivinha? Ele tá em Fortaleza, como assim, né, Ronald? É isso mesmo, Jana. Jana, primeiro de tudo, obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar contigo, você compartilhando todo o seu conhecimento aí no direito do trabalho. Agradeço demais pela nossa parceria. Hoje eu estou aqui na nossa sede em Fortaleza, dessa nossa aliança. E muito obrigado mais uma vez pelo convite para participar desse momento. Muito legal. E o Ronald, a gente vai conversando, porque, assim, como ele falou, essa união de conhecimentos, né, de compartilhamento de informação, de experiências, para que todos possam ser atingidos também com essa, né, essa informação, essa doutrina, esse conteúdo que nós estamos aqui disponibilizando. Veja, quando a gente começa a falar de relações de trabalho, e aqui transformações trabalhistas, casa muito com a expertise, né, específica e especial do Ronald quando fala LGPD. LGPD é algo assim que realmente não é de hoje que se está falando, mas é agora na atualidade que a gente está sentindo os reflexos, estamos sentindo, né, aquilo que está transformando a vida tanto de empregado, empregador, prestador de serviço. Aí eu pedi, Ronald, vamos falar um pouquinho, claro que a gente não vai esgotar todo o conteúdo hoje, pessoal, mas é só para dar aquele gostinho inicial, né, que vocês também podem trazer para nós dúvidas temáticas, que nós vamos passar para o Ronald, pedir para ele retornar. Então, já peço que de imediato, quem não estiver inscrito ainda no canal, faça a sua inscrição, curta, compartilhe, porque a live ela fica gravada. Nós temos também um Instagram, inloco.oficial, e lá você consegue conversar diretamente conosco para a gente fazer essa agenda de pautas. Mas vamos diretamente falar com o Ronald. Ronald, eu sou suspeita em falar de você, porque, como eu falo, é meu amigo querido do coração. Agora, se apresenta um pouquinho aqui para a galera que eventualmente ainda não te conhece. Muito obrigado, Janaína. Pessoal, eu sou Ronald Feitosa, sou advogado, sou especialista em direito digital e proteção de dados pessoais. Sou também encarregado de proteção de dados
sócio do escritório Imaculada Gordiano, que tem sede aqui em Fortaleza. E hoje a Janaína chamou aqui para falar um pouco sobre as relações trabalhistas e como é que a relação trabalhista ela tem envolvimento com esse tema da Lei Geral de Proteção de Dados. Antes, né, Janaína, já vou começar a falar um pouco sobre o tema, né? A gente precisa compreender o momento que a gente está passando, né? A gente está passando por um momento de transformação digital, transformação social. Hoje em dia, o mundo está cada vez mais tecnológico e as empresas estão precisando cada vez mais falar sobre governança, compliance, né? Formas de tornar os dados do negócio mais seguros, né? A gente sabe que hoje, todo mundo que já foi para alguma palestra sobre dado pessoal, direito digital, todo mundo fala que dado pessoal é o novo petróleo. Porque, de fato, hoje a gente sabe que não existe nenhuma empresa que funcione sem ter sua base de dados, uma base de dados correta, né, que tenha realmente uma funcionalidade para a empresa. E a gente sabe também que privacidade, como a Janaína muito bem falou no começo, não é algo novo no nosso ordenamento jurídico, né, Jana? A gente sabe que desde a nossa Constituição Federal, em 1988, a gente já falava sobre a vida íntima, né, que é um direito constitucional à privacidade. O ser humano ele tem direito de manter em privado a sua orientação sexual, sua orientação política ou filiação religiosa, até mesmo a filiação sindical, né? Isso é interessante, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre isso. E a gente sabe que no nosso ordenamento jurídico, ao longo desses anos, tem várias normas que falam sobre a privacidade e a proteção de dados pessoal. Muito obrigado pelo convite, né? Você é uma inspiração aí no direito do trabalho e uma parceira fantástica, e conte comigo aí para os próximos momentos. Com certeza, eu que te agradeço, Ronald. Ronald é aquele que ele topa tudo, né? Vamos, se é para divulgar informações, se é para a gente compartilhar as nossas experiências, estamos juntos. Então, quero te agradecer muito. E eu sei que é a primeira, né, a primeira temática desse assunto tão importante, que é a LGPD, nas relações de trabalho, e a partir de agora, conforme a disponibilidade de agendas aqui, principalmente do Ronald, a gente vai trazendo, e não esqueçam de nos mandarem as perguntas, as sugestões também, né, de assuntos a serem abordados, que a gente traz o Ronald e ele esclarece para nós também. Ronald, muito obrigada, um abraço bem forte para todos aí da Imaculada, né, porque a gente sente muita saudade de todos vocês, correria forte, e contamos contigo nos próximos episódios também. Com certeza, já me sinto preparado. Então, tá bom, pessoal. Amanhã nós temos mais live. Eu espero que todos consigam acompanhar aí o melhor da semana, porque nós finalizamos a semana com essa live especial aqui com o meu amigo Ronald Feitosa. Beijo bem grande a todos, um ótimo final de semana. Até mais. Tchau, tchau. Bom, gente, nós voltamos então com o nosso último bloco, e eu tenho um ponto muito importante que eu não consegui ainda tratar com a Valéria nos blocos anteriores, que é um projeto social muito interessante que contempla a terceira idade. Aí você pode me perguntar, tá, mas nossa, que projeto diferente, né? Vocês não estavam falando de literatura, de arte, de cultura, o que esse projeto tem a ver, qual a relação com aquilo que a Valéria vem desenvolvendo. Então, Valéria, qual é a relação? O que você tem para nos dizer desse projeto maravilhoso que você aí encampa da terceira idade? O projeto se chama Útil, que é bem no sentido das pessoas se sentirem úteis. E é Universidade da Terceira Idade da Lapa. Olha que legal. É a sigla. E ficou tão assim conhecido como a sigla, que as pessoas, na hora de até convidarem, porque a Útil não participa, eles já falam assim. Então é muito interessante, mesmo, pegou a sigla. E esse projeto existe desde 2002. E nós colocamos a participação para homens e mulheres da terceira idade ou próximo da terceira idade, porque como começou a ampliar o projeto, algumas pessoas que não estavam ainda na terceira idade já queriam participar. Então, nós começamos com mais o foco de cidadania e saúde, para se inteirarem até de como agir em determinadas, levando profissionais com palestras semanais e passeios, confraternizações, interações com outras universidades de terceira idade. Então é bem dinâmico.
ao foco maior, com bastante dinâmica mesmo, para ficar uma coisa assim ágil e que não fique maçante. Então não fica aquela palestra parada. Não, nós temos tudo focando a memória. Então tem muito isso. Né? Para a terceira então idade, tem né? muito isso. E daí nós começamos também, então, por que não? Na área que nós lidamos, literatura e história. Sim. Então, dentro disso, tem textos para refletirem, falarem, fazerem também rodas de leituras, construir também, teatro, tem ainda show de talentos, nós fazemos muitas vezes as aulas, então cada um faz... Motivacional. Né? Então, tem todo esse lado, né? E é interessante assim, porque como o foco é memória, tem a parte, um dia que tem música, então eles vão relembrando músicas, tem palavras cruzadas, mas com foco em literatura. Então nós fazendo essa junção, vamos fazendo essa junção. É isso, né? Por isso também, né, que a Valéria está aqui hoje, porque a literatura, ela está muito, ou melhor, até intimamente relacionada com o direito. O bom advogado, o bom juiz, o bom promotor, o bom defensor, ele vai gostar de ler. E mais, ele vai escrever muito bem, porque ele precisa realmente escrever bem. E acima de tudo isso também, ele vai saber falar bem. Sim. Porque a gente só consegue falar bem, né, se comunicar bem, a partir do momento que a gente adquire esse conhecimento, que vem justamente da literatura. Valéria, foi um prazer imenso tê-la aqui. Fico muito feliz, agradeço imensamente por ter vindo, por estar conosco no Direito e Justiça e por fazer a diferença, não só no programa, mas também na vida de tantas pessoas que nos assistem diariamente, porque o programa ele é reprisado, né? A gente tem aí o primeiro episódio dele, que no caso é aquele que nós vamos começar, né, transmitir sempre às terças-feiras, ali às 21 horas, mas ele é reprisado todos os dias. Então, com certeza você vai chegar aí em muitas casas, enfim, a gente não está só nas casas, está em empresas, está em escolas, universidades, então a gente vai acessar muita gente e muita gente vai ser inspirada por aquilo que você falou hoje. Então, eu te agradeço muito, porque esse é o papel do nosso programa, é inspirar pessoas. Eu que agradeço, agradeço imensamente de estar aqui. Imagina, desejo muito sucesso nesse teu projeto, lá na comissão. Espero que ela sirva realmente aí para trazer, né, digamos, essa boa nova, né, não só ali dentro da biblioteca, mas que realmente ela mude o panorama geral, né, no estado, né, que ela também possa aí lançar sementes para que outras bibliotecas, enfim, para que outros locais e até mesmo no país possam utilizar agora como base esse projeto, essa comissão, para poder também fomentar muito mais o ensino, a educação, a literatura, a arte, a cultura, que é tão importante para que o nosso país se desenvolva cada vez mais, né? Dentro daquela promoção que a gente espera, que é cada vez mais fazer com que todos tenham realmente acesso à educação, ao conhecimento de qualidade, à boa informação, à boa notícia, enfim, tudo aquilo que de melhor você puder acessar. Tá certo, Valéria? Muito obrigada. Imagina. Bom, meu público, eu mais uma vez agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje e espero que esse programa tenha novamente feito a diferença na vida de cada um de vocês. Me despeço então, esperando te ver na próxima semana. Um grande abraço e até lá!